aula de matemática, professora Karine. A nossa aula de matemática de hoje é sobre unidades de medida de comprimento. A nossa aula de matemática está no livro de vocês, da página 118 e 119. Vamos abrir o livro para acompanhar? Primeiramente, observem aqui no vídeo essas imagens. Vocês têm aqui uma placa de estrada, onde tem a indicação da distância das cidades de Barreiras, 168 quilômetros, Brasília, 610 quilômetros e Salvador, 1.028 quilômetros. Mais abaixo, vocês têm uma outra placa com nome de outras localidades, como Fortaleza, Alquiraz, Messajana, Beberibe, Aracati, estão indicando a 500 metros. Nessa outra figura, vocês veem uma peça de tecido, onde ela tem a indicação do comprimento e da largura do tecido. Aí diz o seguinte: largura do tecido vem com 1,60 metros, ou seja, 1,60 m inalteráveis. Observem que interessante isso aqui. Quando vocês vão na loja comprar tecido, o comprimento aqui, que é medido, que você compra 1 metro de tecido, 2 metros para fazer uma calça, um vestido, uma blusa, uma almofada, seja a utilidade que você vai dar para o tecido, você vai estar comprando a medida que vai ser tirada daqui, ó. Mas a peça, ela tem uma largura fixa de tecido, tá? Então, se você tirar aqui 1 metro, você vai tirar 1 metro aqui, nesse sentido, mas essa largura aqui do tecido, ela é fixa, 1,60 m, tá bom? Aqui vocês veem outras 3 indicações de medida. Aqui vocês têm uma parede, onde está indicando o posicionamento de uma janela, que essa janela está posicionada a 1 metro do canto lateral esquerdo e a 1 metro do canto lateral direito, tá? Aqui vocês veem uma outra tabela, é uma tabela de medida da altura e do peso. No caso, nós estamos aqui estudando a medida de comprimento, mas a altura de bebês, meninas e meninos, de 1 mês até 1 ano de idade. A estimativa de medida de altura que as crianças de 1 mês até 1 ano de idade devem ter. No caso aqui, as medidas são em centímetros. Nessa outra tabela aqui, é uma tabela de tamanho para uma peça de roupa, né, para uma camiseta, né, de acordo com medidas com o padrão do Brasil, o comprimento, a largura e o tamanho da manga, o comprimento da blusa, a largura da blusa e o comprimento da manga, tá? Isso aqui seria para os padrões de tamanhos que a gente compra a blusa, tamanho P, tamanho M, tamanho G, tamanho GG e tamanho extra G. Qual é o tamanho de comprimento que tem que ter, qual é o tamanho de largura e qual é o tamanho de manga, é uma tabela. Notem que as medidas todas estão em centímetros. Bom, por que é que a gente está falando disso aqui? Porque nós estamos vendo, né, nós vamos ver nesse capítulo aqui, sobre as unidades de medida de comprimento. Então aqui nós temos, vocês viram várias representações em centímetros, metro, em quilômetro, não é isso? Então, existem várias formas de escrever, mas a unidade de medida básica é o metro. Vamos aqui. Você sabe que o metro é a unidade de medida padronizada de comprimento. O metro é a unidade de medida fundamental de comprimento. A partir dessa unidade, são obtidas as outras unidades de medidas. Aí aqui nós temos uma tabela, onde ela está dividida da seguinte maneira.
a unidade fundamental, que é o metro. O metro vale, então, uma unidade, 1 metro. À direita aqui, como nós aprendemos agora há pouco tempo sobre os números decimais, nós vamos ter, então, o que nós vamos chamar de submúltiplos, ou seja, quando você tem 1 metro e você divide ele por 10, por 100 ou por 1000, então você vai ter o decímetro, o centímetro e o milímetro. Decímetro é a unidade do metro dividido por 10. O centímetro é a unidade do metro dividido por 100. E o milímetro é a unidade do metro dividido em 1000 partes. Então, aqui está a forma de estar representando. 0,1, veja que o 1 está na casa do decímetro. 0,01, o 1 está na casa do centímetro. E 0,01, ele está ocupando a casa do milímetro. Vamos aqui à esquerda. À esquerda nós temos o que é chamado de múltiplos. O que significa múltiplos? Significa que a unidade do metro foi multiplicada por 10, por 100 e por 1000. Um decâmetro equivale a 10 metros, 1 metro vezes 10. Um hectômetro equivale a 1 metro vezes 100. Então, são 100 metros. Um hectômetro vale 100 metros. E 1 quilômetro equivale a 1 metro multiplicado por 1000. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Aqui vocês têm o símbolo para quilômetro. Quando você escreve ele por extenso, você escreve ele com a letra Q, QU, QI. Mas a simbologia, né? O símbolo para a unidade de medida é km. Por que é km? Porque o K representa quilo, que representa 1000, tá? Então, essa é a convenção. O símbolo é km. O símbolo para hectômetro é HM e o símbolo para decâmetro é DAM. Deca significa 10, tá bom? Como aqui desse é 10, mas é a 10ª parte, a 100ª parte e a 1000ª parte. Bom, vou pedir para vocês agora irem para a página 118 e 119. Então, no livro de vocês aqui já está falando, né? Essa parte que a professora já explicou, que o metro é a unidade de medida padronizada. Observe o prefixo das unidades de medida abaixo, né? Então, vamos ver aqui junto. 1 metro é igual a 100 centímetros ou 1 centímetro. Centi, o prefixo significa 100. 1 centímetro significa que é 1 centésimo do metro. Então, se escreve 1 centésimo, né? 0,01 do metro. Então, é 1 centésimo do metro. 1 centímetro vale 1 centésimo do metro. O metro, né? Dividido em 1000 partes, né? Um milésimo. Então, 1000 milímetros equivale 1 milímetro, milímetro, mili, significa que é 1 milésimo, é 1 sobre 1000 do metro. Então, é 1 milésimo do metro. Então, os prefixos ajudam a perceber qual é o múltiplo ou a fração da unidade da medida trabalhada. Então, agora vocês vão fazer o exercício da página 118 e 119, para depois a gente fazer a correção, tá bom? Aqui, então, está as atividades de matemática de hoje. Atividade do livro, página 118 e 119, mas também tem uma atividade extra. Vocês vão descobrir qual é a altura de vocês em centímetros. Vocês vão pedir ajuda aí do papai ou da mamãe, de quem está com vocês, fazer a medida de vocês, né? E aí vocês vão transformar essa medida em centímetros e vão anotar no caderno isso para contar amanhã para a prof lá no nosso grupo. E também vão fazer uma pequena pesquisa de quanto vale uma polegada, que medida é essa e em que é usada essa medida. Então, essas partes aqui da tarefinha vocês farão no caderno, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus!